Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal que tá chegando. Oi, Marquinhos, nosso convidado já tá aí, a postos. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês sabem que eu fiz uma série de lives há um tempo atrás para conversar um pouco com educadoras e inspiradoras, formadoras. E agora a gente resolveu voltar com mais alguns encontros para falar um pouquinho de formação estética, mas agora de um outro lugar. Vou até colocar um nome aqui antes de começar do nome desses encontros. Encontro com artistas. Opa, peraí que eu escrevi errado. Hoje quem vai estar aqui com a gente é o Marquinhos Roseton, que vai falar um pouquinho sobre... Pronto, ai, desculpa. Tô aqui de novo. Então, hoje quem vai conversar com a gente nessa roda de lives sobre formação estética, sobre processos criativos, vai ser o Marcos Roseton. O Marcos Roseton é um amigo querido, ele é artista autodidata, ele é educador, ele investiga suportes e linguagens artísticas como desenho, fotografia e artes textis, investiga expressões, reflexões sobre o corpo, sexualidade, diversidade, pluralidade de comportamento. Ele é especialista em imagem de moda, tem a formação acadêmica em comunicação social, vestuário e imagem. Mas tudo isso é só coisas acadêmicas, né? O importante é a gente mesmo puxar esse papo com o Marquinhos hoje. E não sei se vocês viram que eu tô num cenário um pouco diferente, né? Que eu tô... Aliás, eu tô até 5 horas de fuso horário diferente de vocês. Que voltei aqui para Barcelona. Que quem me acompanha sabe que eu faço um programa de cotutela de doutorado aqui em Girona. E eu consegui voltar para cá para dar continuidade a algumas questões que ainda faltavam e fico aqui ainda até agosto. Então os meus encontros com vocês serão daqui, tá bom? Vamos lá então, pra gente não perder mais tempo, ouvir um pouquinho do Marquinhos. Ele vai conversar com a gente sobre muitas coisas. Ah, eu vi que tem bastante gente entrando, acenando, dando oi. Mas eu acho que é importante a gente conversar com o Marquinhos, né? Já trazer ele pra gente não perder tempo. Papo. E lembrando que quem quiser fazer pergunta, pode colocar ali embaixo, num pontinho de interrogação. Oi! Oi, Marquinhos! Você tá me ouvindo? Tá um pouco falho ainda, mas vamos ver se vai. Tá Você tá me só ouvindo? demorando para chegar a voz, mas tá bem, tá tudo bem. A sua imagem também não tá muito boa. Você tá num lugar bem bom de sinal? Sim, deixa eu ver aqui, peraí. Fica bem próximo aí de um lugar, porque esse horário também é um horário que tem bastante live, então É, na verdade está horário oscilando. complicado. A minha internet está oscilando, mas ok. Qualquer coisa fica no 4G, se você vê que o Hã? Wi-Fi não tá muito bom. Se você vê que o Wi-Fi não tá muito bom, qualquer coisa você fica no 4G, É verdade. tá bom? Vamos ver se ele coloca no 4G e aí melhora um pouquinho essa conexão. Pronto, coloquei. E aí, Tinha colocado uma musiquinha aqui de melhorou? fundo. Melhorou para mim, sim. Deixa eu ver se tá.
Eu achei também que agora melhorou. Bebe magro. Eu nunca fiz isso, eu tô meio nervoso. Gente, E aí, meu querido, vamos conversar. Acho que tem bastante gente aí querendo te ouvir, falar um pouquinho do seu percurso formativo, quem é o Marquinhos artista, quem é o Marquinhos educador. sim, eu costumo me apresentar, como eu tenho várias facetas, né? Eu costumo me apresentar falando que eu sou um profissional da criatividade, que daí já resolve tudo, entendeu? Lindo. Porque eu acho que já funciona. E daí, dentro da criatividade, eu tenho uma ramificação na moda, porque eu tenho essa expertise, essa formação, mas a minha formação básica, né, a graduação, ela vem da comunicação, né? Então, eu sou um profissional da comunicação. E tem as artes visuais, justamente pela questão da fotografia, pela questão do manuseio, do trabalho manual mesmo, do desenho. Sempre desenhei, né? Sempre mexi com cores, né? Você estava falando hoje cedo para a gente falar sobre cores. E recentemente voltei e resgatei o bordado, o trabalho mesmo manual têxtil, né? É muito uma questão dos meus avós, da minha avó, né, que fazia muito isso. Então agora a gente está em isolamento, né, com mais tempo para isso, eu resgatei isso. Então, se eu tenho uma forma mais sintética para me apresentar, eu falo que eu sou um profissional da criatividade. E aí? Sim. Eu acho que a ideia hoje, né, Marquinhos, quem segue a página da Calori, a maioria das pessoas que seguem a página da Calori são educadores, né? E Sim. que trabalham com infância, que trabalham com ensino fundamental, que trabalham com formação de professores, de formadores. E eu tenho trazido muito em pauta essa questão da criatividade, da autoria, do professor no lugar de protagonista, reconhecendo múltiplas linguagens. Então, é um pouco do que eu tenho tentado, né, trazer enquanto projeto de formação da Sim. Calori. E a ideia de convidar, né, alguns artistas, exatamente para contar um pouquinho sobre esse seu percurso criativo, assim, o que te inspira, quais foram esses seus caminhos, tanto na educação quanto na arte. Então, fala um pouquinho para a gente da sua linguagem, que linguagem é essa que te toca, que te mobiliza, e aí depois eu faço outras perguntas, que tem várias. Sim. Na área da educação, você falou uma palavra bem chave, né? Protagonismo, né? Eu acredito que hoje o nosso protagonismo seja justamente o aluno, né? Mais inclusive do que o docente. Eu dou aula em duas instituições em São Paulo, né? O Centro Paula Souza e o Senac. Então, nas duas, a gente tem muito essa fala, que eu acho eu acredito, inclusive, nisso, né? É uma fala muito contemporânea da área da educação, né? Você dá protagonismo para esse aluno, né? Ao mesmo tempo e simultaneamente que você está falando isso, você também está trazendo uma responsabilidade para ele, né? É, eu venho muito lá atrás enxergar uma educação, entre aspas, recente, né? Pelo menos em São Paulo, né? Aqui, que era o aluno ser aprovado no ano, independente se ele tinha atingido, né? Aquele conhecimento ou não. E eu acho que isso prejudicou, né, em uma fase ali, em um período, né, muito o senso crítico, para que esse aluno, né, lá na frente se desenvolva e aprenda, inclusive, a receber nãos, a receber críticas, né? Então, quando a gente fala de um aluno protagonista, e eu acredito nisso, como que você me pergunta, né? Como que eu faço isso nas minhas práticas, né? Sim. Eu trabalho muito com a imersão, né, da ação, a Você trabalha imersão com do. adulto? Eu Ou trabalho com jovens? jovem, com jovem e adulto, né? Eu dou aula, como eu dou aula à tarde e à noite, eu tenho turmas mesmo, já tive alunos de 50, né, 60, 55, e eu tenho jovens com 17 anos, né? Então, tem uma oscilação aí. E é engraçado você perguntar isso, porque mesmo em sala de aula,
é um mix, né? Não tem só alunos jovens ou só alunos maduros, né? Na verdade, é uma mistura. E eu acho que isso, inclusive, enriquece, né? Mais do que dificulta. E daí, quando eu falo de uma imersão, eu acho que a educação hoje em dia ela precisa ser orgânica, sabe, Vilma? Ela não pode ser uma coisa assim muito cartesiana, né? É, muito. Eu não sou da área da exata, né? Já começo aí. Eu não sou da área Acho que tá caindo aqui. Eu não sou da área. Sou da área da humanas, né? Então, eu acredito, quando eu falo do aluno protagonista, para que ele aprenda com as experiências, né? Que as coisas sejam um pouco mais sinestésicas, sabe? Uhum. É, por exemplo, eu dou uma disciplina no Centro Paula Souza que é de pesquisa, né? Então, o aluno chega numa aula de pesquisa já fica temeroso, né? Porque imagina que uma aula de pesquisa eu vou ter que decorar, vou ter que ir em algum lugar tirar xerox, né? De vários artigos ou do assunto específico. E não é nada disso, né? Eu acho que isso é algo mesmo ultrapassado. Eu não vejo o aprendizado de uma forma que o aluno precisa decorar, né? Na verdade, ele precisa se contaminar. E essa contaminação, ao meu ver, é uma contaminação de uma educação mais orgânica, né? Então, tem como eu pesquisar um assunto sem necessariamente só instrumentalizar pela leitura, ou por um livro, ou por um xerox, né? Então, eu gosto muito de fazer em sala de aula bastante analogias, né? Então, é uma forma que o aluno, que eu percebo que ele entende minha linha de raciocínio, eu chego onde eu quero que ele chegue, né? E, ao mesmo tempo, ele não percebe que ele está aprendendo. Então, é um aprendizado mais orgânico, né? E quando eu falo mesmo para a gente fazer uma imersão, Uhum. quer ver? Vou te dar um outro exemplo bem prático. Eu dou aula de história, né? História da moda, história da arte, do design, né? E a gente tem uma didática, né, de uma forma geral, de colocar aulas de história dentro de uma linealidade, né? De uma linha do tempo. Sim. Eu acho, até entendo, né? Didaticamente é uma forma fácil. Você separa por blocos e ali passa o que aconteceu em cada período. Mas eu não acho que é a forma mais adequada, não é uma forma contemporânea, não é uma forma. Eu acho que essa forma linear ela está em desuso. A vida não é linear, né? A gente está aqui, mas simultaneamente pode cair a internet, simultaneamente eu estou bebendo água, simultaneamente eu estou ouvindo música, simultaneamente várias coisas, né? E mesmo se a gente pensar numa perspectiva de história, a história não acontece uma coisa, meia-noite para o dia seguinte começou uma outra, né? Isso é uma falácia. Então, a gente cria didaticamente essa questão linear para talvez facilitar os tópicos, os assuntos que a gente vai abordar, mas ele não é uma forma contemporânea mesmo da educação. Uma forma, eu acho que a forma de você ramificar, por isso que eu falo que ela tem que ser orgânica, você ter desdobramentos, e desse desdobramento vai do assunto, porque você resgata uma coisa lá atrás, volta, ramifica, e também a ramificação nessa questão orgânica da forma que você traz o assunto. Não precisa só de uma leitura, né? Eu posso criar outras estratégias práticas para que esse aluno não perceba que ele está estudando história. Então, assim, hoje a gente tem, e principalmente para o jovem da geração Z, né? A gente tem as ferramentas digitais, né? Então, eu posso usar ao meu É isso que eu ia te favor. perguntar. Como que você prepara esse ambiente, Marquinhos? Porque eu sei que você, é, de alguma forma, é isso, você está conectando muitas linguagens para tratar de um conteúdo, né? Então, Pois assim, é. como que você prepara esse ambiente para receber esse aluno? Sim. Como que eu Para faço? convidar ele para essa. Sim. Eu sei que você é Eu bem queria. criativo, é o que você acabou de falar, você é um profissional da criatividade. E o que a gente está querendo trocar aqui agora nesse momento é um pouco disso, sabe? É esse lugar da criatividade. E também aprender um pouco com essa cabeça dos artistas, assim, sabe? Então eu acho que Hum, dialogar com os artistas pra gente é muito importante. Então vai trazendo elementos pra gente, assim, sabe? De como que você prepara isso, para o aluno ficar sim. encantado com as coisas que você quer trazer e falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que eu disponibilizo aqui?
porque seria legal enquanto eu falar, eu falando, né? Ah, Eu mostrando imagens, porque daí eu tenho algumas poderia, imagens que você tá? pediu para separar. É possível, não é? Acho que Eu sei assim, que é. tipo, igual o Zoom, que vai mostrando assim, acho que não. Mas essas imagens estão onde? Está no seu celular? Olha, achei filtros. Não, tá no celular e Não, então acho tá. que não. Que Acho eu que só salvei se aqui na galeria. tivesse. Hã? Eu salvei na galeria, né? Então, acho que só se tivesse, sei lá, no seu computador e você mostrasse assim pra gente. Ah, pode ser. Enquanto a gente vai falando, eu posso abrir aqui, sim, que eu tenho Sim. na minha caixa postal, deixei um pouco no gatilho. Mas respondendo a Mas sua vai contando pergunta, pra gente é, eu como você acho está esse que ambiente para fazer esse convite, que eu esse entro convite numa sala seja. eu entro numa sala de aula, né, pensando que esse aluno, eu não vou ir contra a maré e contra a tecnologia, né? Esse aluno vai ter um smartphone, o aluno não chega zerado em sala de aula, né? Ele também tem repertório. Então, eu tenho que ambientar o espaço. Tá falhando? Está me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tenho que ambientar esse espaço, principalmente se eu estou tratando de assuntos mais lúdicos, para que ele deixe de se interessar pela ferramenta que ele está ali em mãos. Porque se eu falo um assunto, rapidamente ele pode ir lá dar um Google e ver sobre Uhum. aquele assunto, né? Então ele tem que estar imerso naquele momento ali, naquele combinado, né? Daquelas poucas horas que a gente tem em sala de aula. Então, para isso, não basta só o assunto, não basta só um slide bem feito, sabe? Então, eu prefiro entrar antes numa sala, preparar ela. Achei Uhum. aqui. Eu vou te mostrar umas imagens que eu acho que fica mais interessante. Aula de cores, por exemplo, né? Quando a gente fala de aula de cores, eu vou conceituar a cor. Mas daí cor, tudo bem, todo mundo já sabe. Cor tem três, né? Tecnicamente todo mundo já sabe o básico ali. Cor tem três características, né? Então, profundidade, intensidade. Mas já que eu vou falar que cor, a base da cor, como conceito, é luz, por que eu não envolvo a sala inteira com luz? Por que eu não crio? E daí, separei aqui, né? Peraí que eu tô segurando com as minhas mãos. Uso celofane, né? Uhum. Então, desde celofanes na mão, e de repente esses celofanes podem me servir para mim. Eu já usei isso aqui, por exemplo, nas janelas da sala de aula, porque depende da instituição, a gente tem um tipo de infraestrutura. Então, eu já Tecidos. usei. Então, o tecido é o que eu quero achar aqui. Eu já usei tecidos, porque daí eu fecho luminárias, né? Então a luz ali ela fica. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Acho que eu achei alguma coisinha. Eu vou mostrando o que for abrindo, tá bom? Tá. Se incomode. Que daí eu volto, é só virar aqui, né? Acho que vai aparecer no meu computador, certo? Ó, então, por E exemplo, certo? legal. É só uma atividade, mas é uma atividade que eu estou misturando aqui duas linguagens, né? A linguagem da fotografia e a linguagem do desenho. O aluno precisava aqui fazer uma fotografia com linguagem still life, que é uma fotografia que você não usa pessoas, só o produto. Nesse caso, o produto era acessórios, e para esse aluno, justamente ele tendo protagonismo, ele escolheu é, cachecóis. Uhum. Cachecóis. Então, ele usou essas duas linguagens, porque também aqui, especificamente, esse aluno tinha o traquejo, né? Então, tinha características, como eu falo, né? Ele não vem zerado. Tinha Sim. características do desenho, né? Então, esse outro que eu passei rápido, né? A gente usou, já é um outro trabalho de outro aluno, porque eles todos Uhum. estavam fazendo trabalhos com esses acessórios, né? Em uma aula. Isso aqui já é papel para uma instalação. Vamos Imagem. ver. Tá tudo misturado. Ó, isso aqui, por exemplo, né, é o processo criativo de um outro aluno. Ele usou bexigas, né, para colocar como suporte, porque eles tinham que criar Ah, suportes criativos, olha. né? Aham. Eram suportes criativos o foco, e cada um trouxe a sua ideia e a gente vai ali é,
E daí também é legal a gente pensar, quando olha essas imagens, pensar que o trabalho é coletivo, né? Então aqui, por exemplo, tem várias toucas minhas, né? Uhum. Então é um trabalho que também fica meio... Deixa eu ver se eu vou achando mais coisas, que eu mandei alguns e-mails para você, só um momentinho. Tá. Enquanto eu subir a tela para mim. É... deixa eu ver mais. Eu acho que o importante é, enquanto você está procurando aí, vou fazer um link aqui, né, que a gente está, como eu te disse, né, o público maior da Calori também é um pessoal que está lidando com a educação infantil, né, mas a gente está falando de segmentos diferentes de um mesmo lugar, né, que é esse lugar de Sim, você preparar o ambiente, quando você fala, né, de que eles trabalhavam com suporte, é, é aquilo que a gente sempre traz, perguntas que geram outras perguntas, então, assim, não é uma coisa pronta, fechada, que todo mundo tem que fazer igual e que tenha um padrão, então é muito mais livre e libertador e num espaço realmente de criatividade, mas ao mesmo tempo com uma intencionalidade do educador, né? Do professor. Então, você tem uma intencionalidade, né? Você tem uma coisa que você está querendo passar, mas ao mesmo tempo você abre esse espaço para que o protagonismo, né, que a gente tem trazendo a autoria do aluno aconteça. Acho que essa é a diferença. Esse é o ganho, né, da gente trabalhar com arte, lidar com o artista e pensar arte nesse lugar da educação. Mas vai falando mais, que eu também quero ouvir do seu trabalho, do seu deu uma falada? projeto como artista. A gente vai falar um pouquinho de educação, mas a gente também quer ouvir um pouquinho do seu percurso criativo. Tá aí, Marquinhos? Eu não te ouvi. Tem outras coisas, ó. Cortou? Mas eu não te ouvi, porque deu uma falhada. Tudo bem, mas Tá mostra suas voltando. coisinhas aí, que tá bom. Aqui é um trabalho com figurino, então os alunos desenvolveram pensando em reaproveitar materiais, o que a gente chama de upcycling, né? Então a ideia não é você sair comprando as coisas, né? Então esses dois era com um tema de circo. Aqui novamente aquele trabalho, mas são outras fotos de outros alunos, né? Então a ideia é a mesma. Uhum. Colocando tecido, né, para suprir a necessidade de um fundo infinito. Aqui é um outro de outro aluno, ó, cacos de vidro, tá vendo? Para um trabalho de acessório. Esse já é um outro de bolsa. Eu quero achar das cores, esse vocês já viram. Um minutinho. Tá ótimo. Deu uma falhadinha, por isso que eu não te ouvi. Tava Vamos tentar fazendo o esse, último e-mail. eu tava fazendo um pouco esse link, né, sobre o quanto que você tem uma intencionalidade na sua ação, mas você não fecha para que todo mundo faça a mesma coisa, do mesmo jeito, e Não. enfim. E Marquinhos, uma dúvida. Você percebe nos seus alunos, né, que já são mais adultos ou jovens, uma certa resistência para esse lugar de protagonismo e criatividade? Ou eles já chegam já desconstruídos, já com a mão na massa? Ou você sente essa resistência, essa coisa de não sei fazer, ou como eu faço? Eu sinto eles, no primeiro momento, independente da idade, Aham. é, assustados, porque eles vêm justamente pelos pais, talvez, né? Escola. Pessoas próximas, né? Com essa educação tradicional. Então, eles sentem que talvez não seriam capazes, né? De fazer aquilo. Então, quando a gente joga essa relação de que eles estão aprendendo sem perceber que estão aprendendo, e daí depois você lança um desafio, né? Eu uso muito essa palavra em sala, gente. Vocês estão sendo desafiados e é muito bacana a gente superar os desafios, né? Porque a gente vai evoluir e se a gente está lançando esse desafio é porque você, neste momento, já é capaz de fazer isso, né? Você já tem instrumentalizações. E agora eu quero ver a sua assinatura, eu quero ver o seu DNA naquele trabalho, naquela atividade. Então, eu não sinto Identidade. eles... eu não sinto eles assim... com resistência. Eu sinto eles num primeiro momento. Ai, será?
assustado mesmo, porque quando você dá muita liberdade, né, você, ao mesmo tempo, você, talvez, para eles, tem uma visão, num primeiro momento, de que você perdeu o controle, né, que o controle... e não, pelo contrário, né? Na verdade, você mostra que você faz parte do processo. Você não é ali alguém que está sentado num pedestal falando a verdade absoluta e todo mundo tem que falar amém para sua verdade, né? Muito pelo contrário. Então, essa é a desconstrução maior. E daí eles se sentem também automaticamente ao longo do tempo, gente, eu não estou achando a foto, ao longo do Problema tempo, não. empoderados. Eles se sentem empoderados, né? Porque eles se sentem empoderados e respeitados, né? Porque quando você fala para eles assim, nossa, mas você faz, a sua fala é bacana, a forma que você se envolve na aula ou traz perguntas, questionamentos, então quero ver isso de uma outra maneira. E é isso. Acho que não achei mesmo, não. Eu tinha umas fotos daquelas de cores, né? Que você queria. E eu Não mandei tem para problema não, você. porque tá tudo na Não? sua página. Eu vi lá na sua página do Instagram, e aí eu deixo aqui, né, a dica já para quem quiser depois entrar. Tem ali no destacados todo esse Ah, é trabalho com verdade. É cores. verdade. Então não se preocupa É não, que verdade. depois as pessoas podem entrar lá. Agora Tá me bom. fala um pouquinho, Marquinhos, sobre o seu processo criativo. Então, assim, o que a gente está vendo é que você é um artista e que você trabalha com jovens, adultos, que você tem esse cuidado com Gente, preparar o falhou. ambiente, os materiais. Tá me Tô ouvindo? baixinho aqui. Não te ouvi. Tô bonito? Tô magro? Tá lindo, tá linda. Obrigada, querida. Eu tinha Então, separado coisas para vocês verem, né? Então, então assim, vai. ó, separei material, porque isso também dialoga muito com o meu trabalho, né? Pessoal, que acho que é o que você está perguntando. Isso. Eu tenho um interesse muito na questão do suporte. Como você vai apresentar para que esse suporte também potencialize a mensagem que você quer passar em um trabalho. Então, acho que isso eu trago muito isso nas características das minhas atividades que eu desenvolvo em sala de aula com os alunos, independente do curso, independente da idade. Esse, por exemplo, né, um carteado que eles fizeram. Dá para ver? Tá focando? Blogueirinho. Tá Aham. falhando. Vocês estão... Pausa, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse foi um carteado com um tema musical, né? Onde eles fizeram cada um seu, né? Era um Uau. carteado mesmo, assim, né? A ideia de um carteado. E eles foram produzindo conforme também a ideia deles, né? Com esse tema, e isso aqui super deu certo, já fiz isso de outras formas. Então, isso é uma atividade. Assim como que, de repente, a própria fotografia e outro trabalho, me entregou, porque a gente ia fazer um quebra-cabeça. Então, isso muito conversa, né, com o meu trabalho mesmo de investigação. Vou te mostrar um outro exemplo. Ó, isso aqui, né? O que é isso? Eu quero passar uma tarde aí na sua casa, vendo tudo isso daí. Vem sim. Ó, o que é isso? São gravatas masculinas, Ah, né? Então, a ideia era desconstruir, reaproveitar um material lá perdido no guarda-roupa, do fundo do guarda-roupa do avô, né? E a ideia é revisitar esse material e dar novamente utilidade a ele. Então, nós criamos, esses eram meus, né? Que eu mostrei como exemplo para eles, né? Mas nós criamos, esse aqui no caso eram golas para a gente usar, que daí pode ser um adereço de figurino, tá vendo? uhum, sim. Ó, E são era uma três gravata. gravatas. Eram três gravatas a base, tá vendo? Sim. Uma, duas, É. tem uma menorzinha escura, né? E daí coloquei um botão, coloquei uma cianinha, fiz um bordado e uns aviamentos. Tô linda, né? Assim como, de repente, com vários... Tá vendo? Uma gravata antiga. Eu vou recolhendo. Aliás, quem quiser me doar gravatas,
Já sei. Aí, pessoal. Que daí isso aqui eu vou colocar aqui com esse, né? Virou outro trabalho. E agora, eu, em particular, estou fazendo um trabalho meu, né? Mais com Deu uma cortada. Então, estou usando isso, Uau! como eu falei, né? Meu interesse De é o vários corte e o tamanhos. material. Estou usando recentemente um latex, que são essas bandeiras de latex, essas lâminas, né? De latex, vindo da seringueira da Amazônia. Eu consegui, vem de uma comunidade, né? Então é uma forma também de criar renda para a comunidade ribeirinha no Amazonas, né? E elas são tingidas de uma forma natural. Então, o trabalho meu que vai agora rolar essa semana que vem, estou fazendo parte de uma residência artística em um museu, né? Então, esse trabalho é exclusivo para eles. A partir de semana que vem, já ficam nas redes aí para todo mundo curtir. Eba. E então é muito dialoga com isso, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, Vilma, tanto com o meu trabalho, como eu falei, porque os alunos têm sim que criar uma criticidade, né? Que acho que também é uma função do educador. Então, pensando assim, e falando um pouco do trabalho que você perguntou, né? Eu estou Uhum. bordando, né? Hum. Só que eu não bordo coisas fofinhas, românticas, coraçãozinho. São coisas, inclusive, dentro da questão social, né? Sociopolítico-cultural que a gente está vivendo no nosso país, sabe? Conta aí sobre os seus Então. bordados. Hã? Conta aí sobre os seus bordados. Eu estou bordando. Esse daqui especificamente tem uma narrativa criando mesmo um enredo falando das questões políticas e das questões da sexualidade, que são as duas. A sexualidade mesmo é dentro da minha pesquisa desde sempre, então está no meu DNA, né? Eu abordo isso nas minhas aulas, né? A gente levanta questionamentos sobre a construção e a mudança na sociedade, né? O quanto é aceito, o quanto não é aceito. Eu estou de rosa, por exemplo, né? Não é proposital, não é proposital, né? Então fazer essa desconstrução, né? Rosa é uma cor como outra qualquer, né? Cor não tem gênero, é um absurdo, né? Então essas falas dentro ou em sala de aula, porque o assunto tem que ser abordado aquilo, e eu também trago esses questionamentos, ou mesmo no meu próprio trabalho é mais pessoal e autoral, né? Sim. Então, sempre nisso. Daí, nos meus trabalhos, eu já expus aqui, tem um museu em São Paulo, chamado Museu da Diversidade Sexual, né? Fiz parte de uma exposição coletiva, a penúltima, antepenúltima, nem sei, foi em 2017, já faz um tempinho. Onde eu levei um falo, né, desconstruído, como se fosse mesmo um jardim, um objeto, um vegetal. E a partir desse estopinho, dessa ideia, eu comecei a bordar caralho, literalmente, né? Então, eu bordo objetos fálicos, né? Não somente isso, tá? Mas eu, recentemente, esses trabalhos que eu desenvolvi. Vai estar no site também, e quem se interessar, tem um link no meu Instagram, né, de uma plataforma do ISU, que dá para ver, porque o site tinha tirado do ar para justamente atualizar, né, e ele vai ainda esse mês entrar no ar fresquinho com as coisas mais atuais. Até porque no Instagram eu não coloco com medo de derrubar, outra linguagem, assim, das regras do Instagram, né? Sim. Mas eu chamo esse projeto, só para você ter uma ideia, eu chamo esse projeto de bordado subversivo. Né? Então ele é fofinho, para mim ele é fofinho, né? Porque eu tô ali costurando, bordando, lembrando da minha avó, tomando um chazinho, todo meigo, hashtag sou meiga. Mas ao mesmo tempo, eu sou um adulto né, que tenho os meus pontos de vista, né, as minhas bandeiras, né, o meu ativismo, né, então isso está intrínseco no meu trabalho, né, independente com quem eu vou estar em sala de aula ou mesmo no que eu quero Não tem nenhum bordado aí passar. para você mostrar pra gente? Tem uma pessoa que escreveu aqui. Quem é Carol? Escreveu, eu gostaria de ver um dos seus bordados. Peraí, eu vou pegar um rapidinho.
Gente, quem quiser também fazer alguma pergunta, aproveitem. Vamos tirar tudo do Marquinhos, que ele tá abrindo as caixinhas dele de Pandora para nós. Eu acho incrível isso, né? É um artista, é um professor, é alguém que traz essas contribuições. Caramba! Ó, vou mostrar, hein? Esse é Uhum. um. Esse aqui chama Dor e Prazer. Dá pra ver? Dá. A frente tá bordado prazer, as costas tá bordado dor. Esse aqui é um objeto escultórico. E daí ele tem vários alfinetes, vários agulhas de acupuntura, enfim. E daí esse aqui é recente, eu tenho que botar rapidinho, que é da exposição lá do museu, ó. Uau. Que é com latex, tá vendo? E daí Sim, eu fiz uma alusão também ao meu santo protetor, que está aqui no canto, inclusive, São Sebastião. Depois eu mostro ele ali. sim. Né? Então, tá ele aqui e tem como chama isso? Faixa? É uma faixa presidencial. Sim. E está bordado Brasil Laico. Vou devolver ele e já volto. Obrigada. Tá. Peraí. Obrigado, Marquinhos, por compartilhar esse projeto com a gente. E como eu disse, na página dele do Instagram tem vários desses trabalhos, tanto com alunos, quanto com museu, com galerias e com essa parte de moda, que eu acho que Achei sempre é mais um importante. passinho para mostrar, ó. Cristo! Uau! Esse aqui é Falo Sagrado, o nome. Sim, lindo. Ele tá tudo quebrado, porque é de propósito mesmo. Uhum. Então, assim, tem uma narrativa aí, né? Eu acho que também essa é a função da arte, uma coisa que você me perguntou, né? Acho Sim. que arte é para criar emoção, né? Ela conta história através da própria arte, mas eu acho que também é para criar sentimentos, para a gente mesmo nos possibilitarmos, nos conhecermos, conhecer as nossas inquietudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E eu acho que a arte trabalha uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, que é trabalhar a subjetividade. Então, eu tenho certeza que nesses bordados que eu mostrei para cada um que está assistindo aqui, teve a sua interpretação, o que é ótimo, né? Sim. Eu, nas exposições recente que eu estive, eu ficava lá anonimamente, sabe? Ia visitar sempre para querer ouvir o que as pessoas estavam comentando, se estavam odiando, se estavam adorando. O odiando eu também achava ótimo, porque é para criar inquietude, né? As coisas não são só de uma forma matemática, muito pelo contrário. Então, a subjetividade a gente tem que resgatar. E a arte traz isso, né? Essa interpretação sobre a subjetividade. Nada é só concreto, nada é só matemático, muito pelo contrário. E acho que a educação e a arte junto, elas trabalham isso, elas têm essa função, né? Então, quando eu instrumentalizo para que o aluno vá no museu, eu estou mostrando para ele que isso também é uma forma de pesquisa, sabe, Vilma? Né? Sim. Voltando lá na aula de história. Na aula de história, eu obrigo, até dou umas agulhadas nos meus alunos, né, de São Paulo, por exemplo. Eu falo assim, gente, todo mundo sabe onde é a Paulista, beleza. Todo mundo sabe onde é o MASP, né? Todo mundo já passou em frente no MASP, pelo metrô, subterrâneo, beleza. Alguém já entrou no MASP? Daí o pessoal, né, metade que às vezes são adolescentes, ou mesmo os adultos, né, de outra geração, ficou assim, não. Eu peço para levantar a mão e só abaixar a mão quem começa a responder o sim. E no final, um monte de gente não foi no MASP, nunca entrou no museu, que é um museu paulista, o nosso museu, né? Assim, emblemático, símbolo de São Paulo, enfim. E daí eu questiono, eu falo assim, olha, gente, qualquer profissional que trabalhe a criatividade, não importa se é um publicitário, se é um artista, se é um designer de interiores, enfim, precisa visitar e estar no seu dia a dia e em galerias, em museus. Então eu falo para ele assim, acho esquisito, é isso que eu comento. Acho esquisito você estar num curso de design e não conhecer o MASP, ou nunca ter entrado. Vamos mudar,
vamos mudar essa chave, esse tipo de comportamento. E eu mostro para eles essa importância, que é justamente para ampliar a ideia de construção dessa subjetividade. Então, acho que a arte traz isso, né? Duas pessoas podem olhar o mesmo quadro, a mesma escultura. Um vai odiar, outro vai amar. E, inclusive, o que odiar, é interessante você ouvir ele. Por que ele odiou? Você vai também estar conhecendo o histórico desse perfil, dessa pessoa. Não só a arte em si, né? Então, é uma forma também de conhecer o outro, né? Ou se autoconhecer. Então, acho que a arte te proporciona isso, né? E de uma forma muito sutil. Às vezes você... Isso já me aconteceu. Eu tenho obras no máximo que se eu não entrar e for lá visitar, né? Eu tenho uma catarse de choro, né? Eu sou meio... Os alunos falam que eu sou um pouco doido, mas eu acho ótimo isso também, né? Porque eu falo que minha Elogio. religião... eu falo que minha religião... Não é nem minha religião, mas a minha igreja, né? A minha igreja é ir em museu. Eu sou rato de museu. Vocês sabem, quando eu estava em Barcelona, eu tinha dia que eu estava em 3 museus no mesmo dia, né? Então saí de um e ia para o Deu outro. em Assim. galeria, né? Galeria e Porque museu. também é muito importante a gente, eu acho que conhecer e divulgar e, sabe, prestigiar o trabalho de artistas liberais, né? Artistas. Porque tem muito, né? Tem muita galeria aqui em São Paulo, enfim, muitas capitais. A gente vê realmente muitas galerias com trabalhos incríveis, né? E que você Sim. tem muito mais acesso, às vezes, ao artista, a esse processo criativo, a conversar, dialogar e trocar. Eu acho que E eu vejo. também penso, que quando você viaja, a gente tem aquela fala, né? Que viajar, você precisa conhecer a gastronomia do local, né? É uma fala muito recorrente, né? Mas, e daí você conhecendo a gastronomia do local é uma forma de você conhecer esse local. E isso também se aplica à galeria, ao artista local, né? A identidade do local também está a partir dos olhos daquele artista que mora naquela região, naquele país. Então, é uma forma também de você pesquisar e viajar para aquele território, conhecendo aquele local através da obra de arte. Né? Então, só te acrescenta, né? Então, é outro prisma, né? Você conhecer de outra maneira aquele espaço. A Renata escreveu assim pra gente que ó, essa relação entre arte e loucura é a própria produção de vida. Então, Pois acho é. que A minha terapeuta falou essa semana para mim, né? Que eu falei para ela que esses bordados que vão para o museu, eu estou fazendo uma residência, né? Fui aprovado na residência durante uma semana. Então, no isolamento, eu produzi 15 obras, né? Eu desenhei, depois fiquei bordando e elas estão prontas. Eu só realmente não posso divulgar porque é uma regra do museu, tem que primeiro ser sim, divulgado nos Instagrams deles, né? claro. E depois disso, eu fiquei neutro, assim. Essas lâminas que estão aqui, elas não estão aqui porque eu estou guardando, é porque, sabe quando você se neutraliza, assim? Esvaziou? Esvaziei, exatamente a expressão que ela usou, né? Então, e dela usou outra expressão falando que eu tive um parto, né? Então, essas são as etapas, né? De transições de você criar e desenvolver. E eu acho muito importante também, quando eu penso nisso e transferindo, eu sei que tem vários educadores aqui que você comentou, levar para o aluno é uma fala importante, quer dizer que ele precisa materializar o trabalho. Eu falei Uhum. isso ontem em uma aula, né? O aluno se justificou, estava com argumentos super legítimos, né? De que estava isolado, não podia sair, né? As lojas e os armarinhos, né? O comércio está fechado. E daí ele não teria como fazer com a excelência, ou como ele esperava, ou como ele planeja fazer. E eu argumentei com ele falando assim, olha, eu quero conhecer a sua identidade, e a sua assinatura. Essa assinatura, ela vai ser ao longo do nosso processo sendo evoluída, sendo transformada, modificada. Então, hoje, com essa questão, né? Desculpa. Imagina. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Com essa questão, como que você interpreta, como que você tem o seu jogo de cintura para trazer esse trabalho hoje? Amanhã, você não é mais o mesmo que você era hoje.
né? Então a gente vai se transformando. Então amanhã, se eu pedir, em dezembro, no final do ano, em setembro, enfim, você já vai me trazer um outro trabalho porque você acrescentou, ou pelas aulas que a gente trabalhou, ou mesmo pelo seu olhar crítico, ou por essa pandemia que, né, te sensibilizou e te fez também dar importância a coisas que você não dava, né? Então, e daí eu comentava que é importante você materializar as coisas. Então, tá, tive uma catarse, nasceu, mas talvez eu tinha pensado em uma outra coisa, né? Mas o importante também, eu acho que é você É concretizar, isso, materializar, exato. né? Porque senão A fica, gente tem fica no falado um campo das pouco, ideias. sim, Fica no campo das ideias. a gente tem falado um pouco nesses encontros, assim, né, que até nas outras lives que a gente conversou um pouco, que era um pouco sobre isso, né, que o professor pode, né, o educador e, enfim, quem está assistindo, usar esse espaço, né, também de pandemia para encontrar sua linguagem e materializar de alguma forma esses processos, sabe? Então, seja através do desenho, da escrita, do corpo, do bordado, do canto. Da Então, assim, fotografia. materializar esses sentimentos, né? A gente está numa fase disso muito forte agora, né? E eu acho que esse encontro com a arte, né? Esse lugar da arte, ela permite a gente, de alguma forma, materializar isso. É muito importante, né? Para isso que você falou, não ficar só nesse campo das ideias, né? Desse sentir, mas ir um pouco Sim. pro E outra fazer. coisa, quando Meio você feito vai. à mão para falar de si, né? É um Sim, termo. e quando você vai para o fazer, quando você vai dentro do processo criativo, que você se permite materializar aquele trabalho, você também percebe que ele é um start e ele dá vazão para você criar outras coisas, né? Porque aquilo vira uma mola propulsora. Você faz uma coisa, já dá um start para outra, e Sim. quando você percebe, isso já faz parte. O que era muito temeroso, obscuro, você não sabia lá no início como começar, você chega num momento que aquilo já fica orgânico, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Fica muito orgânico, que já Também. está na sua identidade. Então, você permitir fazer, mesmo que seja Você entra no minimamente. fluxo, né? Desse Pois é, processo. pois é. Eu acho que é importante dar esse primeiro passo e entrar nesse fluxo, né? Desse Sim, processo criativo. sim. E isso, e buscando essas inspirações, né, Marquinhos? Então, é o que você falou, você é uma pessoa que também não para de se alimentar esteticamente, né? Sim. Porque se você trabalha com criatividade, com isso, é importante que o seu corpo, né, a sua mão, o seu fazer, vivencie isso, né? E você Quando está você sempre fazendo. resgata, sim, quando você resgata alguma coisa, né? Alguém tá te falando ali atrás da orelha, não é só os livros de arte, que são importantes, Sim, né? Mas ele é um instrumento. Inclusive, quando eu falo que a gente não tem que decorar, é porque ele sendo um instrumento, ele tem que ser sempre revisitado. Se eu esquecer alguma coisa, se eu querer lembrar de uma coisa, eu tenho aqui e pego. Eu falo isso muito para os alunos também, que em algum momento do nosso histórico profissional, a gente precisa ter uma biblioteca, mesmo que tenha as redes sociais, mesmo que tenha a internet facilitando sim. tudo isso. Porque numa madrugada, ou num artista que você mais gosta, materializar também um trabalho de um artista, de alguém que você acha incrível, de um pesquisador, enfim, né? Você revisitar isso. Isso também é um instrumento de trabalho. Como eu falei para você, eu faço analogias. Então, eu tenho uma fala muito que os alunos falam que eu sou um pouco repetitivo nela, que eu comparo o médico, né? Então, o médico é um profissional na sociedade muito bem visto, né? Com uma notoriedade, né? Um respeito, né? E tudo mais. E daí eu questiono, e o artista? E o design, e o fashion design, né? As pessoas estão vestidas, então alguém costurou, construiu aquela roupa, né? Enfim. E daí eu comento, o médico não tem instrumentos de trabalho dele, né? Aquilo que ele coloca no ouvido e ouve a sua Uhum. pressão, são instrumentos de trabalho. Qual é o seu instrumento de trabalho? Que a gente tem que ter no nosso pescoço, não tem que sair da gente, faz parte do nosso corpo. Daí eu comecei a elencar. Quando eu dou aula de cores, eu falo assim, ó, o círculo cromático é um instrumento de trabalho. Você tem que saber dele, além de saber dele fechar os olhos e estar na ponta da língua, também, por exemplo, artistas.
quais os artistas que têm identidade, têm DNA, que você lembra logo de cara, só pela a questão das cores, né? Das questões cromáticas. Entendeu? E daí é isso, instrumentalizar. É mostrar a importância, sei lá, de um ciclo cromático que eu comentei, ou mesmo como eu falei, né, do livro, ou mesmo do museu e a galeria que você tem que visitar. Isso tem que ser contínuo, não tem que ser obrigação. Não é porque estava fila no MASP da Tarsila do Amaral que você é obrigado a ir porque está na modinha aí, de Tarsila do Amaral. Sim. Né? Então é um pouco disso. Se você trabalha... e daí, falando para criança, que não é minha área, mas eu tenho sobrinhos, né? Pequenos, inclusive, né? De 5 anos e um é de 7. Um é de 3, outro é de 9. Faço questão, quando eu tenho oportunidade, para que eles conheçam e levar eles no museu, né? Inclusive, questiono mesmo minha cunhada ou meu irmão mais velho, né? E adoro mesmo quando eu vou no museu, eu vejo uns pais, né? Com as crianças, bebês de carrinho. Eu acho que tem que ser isso mesmo, porque é uma responsabilidade da educação você desde sempre mostrar que essa subjetividade, que essa interpretação sensível do mundo é importante, né? E eu acho que sai um pouco desse lugar meio elitizado, né? Então, que é isso, né? Que arte, museu, dialogar com artista, com galerias, com, né, enfim, com ateliês, é meio que um lugar meio elitizado, meio que para poucos, ou para pessoas que, sei lá, tem um dom, uma coisa. Então, e não é, a gente está falando de expressão humana, né? Então, assim, até o Cristo até escreveu aqui que durante essa fase, né, de pandemia, muita gente teve contato e encontro com arte. Porque é isso, né? Então, assim, nunca a gente teve tanto que a arte, que sempre na escola, ela é terceirizada, ela é, né? Enfim, ela tá Eu sempre dou à aula, margem, né? E sim, assim, e hoje a gente vê que nesse momento que tá todo mundo em pandemia, foi a arte que, de alguma forma, através de múltiplas linguagens, foi meio que salvando esse lugar do sensível, do mental, né? Então, seja na música, no desenho, na fotografia, na escrita, na na poesia, poesia, no corpo, na dança, enfim, na expressão sim, humana, né? Porque é isso, a gente está sim. falando de expressão humana, que acompanha a Uhum, humanidade há tanto tempo, né? E que uhum. em alguma parte da nossa história ela foi realmente colocada à margem, né? E ela é uma É, expressão humana. essas lives, né, recente, nesse período que nós estamos, muito traz isso, né, para trazer Quanto um temos? alento, né, trazer um alento e as pessoas se emocionarem, né. Eu dou aula, por exemplo, em escola da periferia. Eu adoro desconstruir, eu acho que é um pouco da minha função ali, desconstruir mesmo o que você disse, né, Uhum. de ter ali um museu, uma galeria com algo elitizado. Quando eu vou com os meus alunos, eu até falo para eles, olha, eu tenho 3 momentos aqui, porque eu não estou vindo só pela obrigação de trazer vocês, eu venho sozinho, eu crio o meu tempo, meu time na exposição, preciso disso, venho com amigos próximos, né? E venho com os meus alunos. Então são 3 momentos completamente distintos. E eu falo para eles, ó, gostou, amou, traz o marido, venha com a família, venha com crush, enfim, né? E quando eu estou com eles, eu faço de propósito, né? Eu brinco muito no museu. Eu já quebrei obra de arte no museu. Pra você ter uma ideia. Para mostrar para eles que não tem essa questão elitizada assim, ai, será que eu posso tocar aqui? Será que eu posso, onde eu peço permissão para ir no banheiro, sabe? Às Sim. vezes, principalmente em escolas mais distantes dos grandes centros, né? E eu dou aula em uma instituição, em uma unidade assim, que às vezes o aluno nunca entrou no museu, numa galeria, né? Sim. Então, quando A eu gente estou com também, eles, no nosso grupo do FIAR, né? A gente tem muito forte isso, assim, de que conversando com os educadores, muitos às vezes falavam que não sabia nem que roupa ir, ou
se Pois era é, eu ouço chato, isso. ou não criei porque não conhecia o artista, ou algo assim. E tem uma pesquisa também nesse FIAR, né, que é da UF, da universidade que eu faço lá o doutorado, que, que traz bem esse lugar mesmo, sabe? E da arte, né, na vida das pessoas. Então, onde que está a arte, né? Algumas pessoas até estão colocando que você vê que tem pesquisas falando que durante a pandemia a arte é uma das profissões menos valorizada. A gente sabe qual é o lugar, né? Da arte, da educação, da cultura, né? Então, assim, tudo que é expressão humana, que é lugar de pensamento criativo, que é Sim, lugar de resistência. Então, acho que a sim. gente entender também esse papel político da Uhum, arte, da educação, da cultura, é muito importante, né? Para a gente sim, realmente ver qual é o seu valor, né? sim, sim, sem dúvida. E tem uma outra pesquisa de uma das meninas do grupo que é sobre com crianças no museu. Também é uma pesquisa muito interessante, assim, Ah, que que é maravilha. meio que isso, como desconstruir esse lugar do corpo da criança, né? No Uhum, museu, né? uhum. Eu tenho mania de fotografar, ou às vezes fazer uns storyzinhos quando eu vejo muita criança e colocar o hashtag crianças no museu, ou qualquer coisa assim. Porque eu sou cheio das hashtags, você sabe, né? Fiquei inventando hashtag Lindo. nos meus Marquinhos, a stories. gente tem 3 minutinhos, então Nossa, passa. passa, né? Eu queria agradecer imensamente esse primeira live aí que está abrindo esse bate-papo Eu com agradeço. artistas e para trazer um pouquinho sobre isso, sobre o seu suporte, seu lugar de criatividade, seus processos criativos, sua obra, o que você tem trazido, as contribuições que você leva também para a educação, né, que também você dialoga, né, entre esses dois mundos. E acho que você poderia agora só, né, nesse finalzinho, só, sei lá, deixar uma mensagem final para todo mundo e tem lá depois a página do Marquinhos, a página também dele da a página profissional, que eu acho que assim que você conseguir fazer essa exposição, a gente vai poder também conhecer. E agradecer imensamente. Eu vi que tem bastante gente de Barcelona que está aqui assistindo a gente. E agora Ai, já que está super legal. tarde aqui, Aham, mas eu acho que são pessoas que é isso, que de alguma forma a gente está conectado através da arte, da sensibilidade, do humano, do criativo. Mas sim. fala aí, um minutinho aí, manda uma palavra de acalento pra gente. Primeiro eu quero agradecer você, né, por esse convite. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem quiser seguir nas redes sociais, eu também, tanto o meu pessoal, Marcos Rosseton, o Rosseton Jobs, que daí eu foco mais no portfólio, né? Tá lá aberto, meus Instagrams não são fechados, são públicos. Mandem recados, enfim, que faltou alguma coisa, a gente responde ali nos directs, né? Eu acho que a gente tem que se acolher nesse momento, né? Então, eu sou uma pessoa que acho que nesse momento de isolamento, né? Eu moro sozinho, tô em home office, né? Mas ao mesmo tempo, fisicamente eu me sinto sozinho, assim, né? Uhum, Isolado. Mas o social, eu tive muito próximo das pessoas é, que atuam comigo, né? Ou que têm uma afetividade. Então, se é uma palavra que a gente tem que pensar nesse momento, né? Inclusive uma palavra de macrotendência, né? Trazendo um pouco de aulas de moda, falar de afetividade, né? Então, esse afeto, ele tem que perdurar, né? E estar em todas as áreas de atuação, né? uhum. Então, acho que é afetividade. É isso, querida. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. que você é um amor, uma pessoa encantadora, você é uma pessoa de luz. Eu acho que as pessoas que te ouviram conseguiram perceber isso, os alunos seus que estavam aqui também. E Obrigado. quem de Barcelona te conheceu aqui rapidinho também está aqui. Cristo, Que legal. beijo. Tem uma amiga minha artista também, a Luli, que estava assistindo a gente, maravilhosa, um trabalho incrível. Então, acho que é isso. Acho que a gente se conectar através desse afeto, né? Aquilo que também pode encontrar o outro, e esse é o nosso papel. Sim. Obrigada, Marquinhos, Obrigado lindo. eu, querida. Obrigado eu. Te Um beijo amo, para todo viu? mundo.
Eu Muito também. obrigada. Logo, logo a gente se abraça. Sim, Se não fosse super da hora. a pandemia, mês que vem eu já estava aí, porque eu das Sim, férias, né? Mas quando você voltar, enfim, a gente volta a marcar o já. chá. Daí Já você já a vem gente aqui. tá junto. Um Beijo beijo, grande, viu? pessoal. E na próxima terça-feira tenho mais um encontro com outro artista, que é o José Cavalheiro, que também é da educação e é artista, e vai trazer um pouquinho pra gente. Ele está em Portugal.